Deixa eu só autorizar algumas pessoas aqui. Bom, pessoal... Não apareceu a confirmação não, Flávio. Não, né? Porque provavelmente é porque você já está com o e-mail institucional, aí não deve aparecer. Talvez tenha aparecido para quem está com o e-mail pessoal. Ok. Só um minuto. Bom, pessoal, estamos aqui hoje recebendo uma formação específica para professores de língua inglesa. Não é muito o que a gente tem tido ao longo dos últimos anos, mas é uma iniciativa importante, e essa iniciativa da formação exclusiva para professores de língua inglesa com uma temática dedicada a nós, ela vem em conjunto com o contrato, né, dos livros de inglês que nós compramos na prefeitura através da licitação com Macmillan do 1º ao 5º ano. Nós teremos aqui com a gente a presença da Kênia Santos, já temos a presença da Kênia Santos, que também é daqui de Contagem. Eu descobri de manhã hoje que ela é daqui de Contagem, e a Kênia é uma pessoa que tem bastante conhecimento em coisas que são bastante relevantes para nós enquanto professores, e que às vezes a gente não tem oportunidade de participar. Já estive com ela em vários momentos de formação, inclusive no Brass Teasel, que para quem não sabe, é uma organização que promove encontros e discussões, seminários, simpósios e conferências para professores de língua inglesa. Inclusive tem aqui em Belo Horizonte, depois posso passar mais informação para vocês. Mas a Kênia também faz parte de outros espaços de formação que são muito relevantes para nós, então é um prazer para nós podermos contar com a presença de uma pessoa tão capacitada, tão experiente e tão querida, uma vez que tivemos um encontro de manhã e foi maravilhoso, foi muito bom, uma receptividade muito boa. Então, já quero de antemão aqui agradecer a presença da Kênia, quero agradecer também Macmillan por ter ouvido aquilo que nós decidimos em grupo, né? Eu coloquei a votação lá no grupo do WhatsApp para que a gente decidisse quais seriam os assuntos que a gente trataria nessa formação, e esse foi um dos assuntos mais votados pelo grupo de professores de inglês. Já falei para a Kênia na parte da manhã, que vocês são bastante envolvidos nas questões relacionadas à formação, que vocês fazem uma adesão em massa aos momentos de formação que a gente tem, e isso é muito positivo, visto que a gente teve de manhã 76 pessoas participando, e agora à tarde, imagino que a gente vai ter um número aproximado também. Estou vendo que a Lúcia Canamori Ajapa está aí, a representante da Macmillan. Obrigado, Lúcia, pela sua presença. A Lúcia é representante da parte comercial. De manhã nós tivemos o Fausto da Macmillan, e foi importante que a Macmillan ouviu o desejo da secretaria, né, ali quando eu manifestei a necessidade dessa formação. A Macmillan ouviu as opções que a gente deu, tanto de assuntos quanto de formadores. Então, Kênia estará com a gente aqui hoje e estará com a gente também no dia 13 de junho, no nosso próximo encontro. Eu não vou dar muitos detalhes ainda, porque isso é só no mês que vem, e eu vou fazer a comunicação com as escolas de maneira oficial. Então, por enquanto, não vou entrar nos detalhes disso, não. Bom, tendo dito isso, eu quero perguntar... Não vou perguntar, não. As pessoas estão entrando sem muita dificuldade. As outras coisas, eu já falei que seriam importantes. Por último, e antes de fazer a apresentação da Kênia, gostaria de dizer que a dinâmica aqui do nosso encontro é o seguinte: as pessoas podem fazer perguntas diretamente para a Kênia, ela vai falar sobre isso daqui a pouco, mas as perguntas que forem de caráter administrativo relacionadas à Secretaria de Educação, eu respondo no chat, tá bom? Então a gente vai usar o chat aqui durante o nosso encontro, e aí eu posso ir respondendo. Ainda sobre o nosso encontro, as escolas foram notificadas via ofício sobre a liberação dos professores para que fizessem essa participação hoje em casa, então vocês não têm que
assim, né, falando grosso modo, dar satisfação para a escola, desde que estejam na formação. Não teremos lista de presença, porque o próprio sistema, ele já gera uma lista de presença com seu nome, seu e-mail, o horário que você entrou e o horário que você saiu. Então, a gente não vai ter formulário de lista de presença, nem nada disso passando aqui. Bom, deixa eu fazer a apresentação da Kênia para vocês. Kênia Santos possui uma graduação em Pedagogia e outra em Artes. É especialista em Educação Criativa, Visualidades Contemporâneas, Educação Bilíngue e Plurilíngue, História da Arte e atualmente está se especializando em Antropologia Cultural e Design de Futuros. Kênia trabalha na área de ensino de línguas há 25 anos, tendo ocupado várias posições em contextos de ensino de inglês como língua estrangeira e educação bilíngue, incluindo treinamento de professores, coordenação pedagógica, mentoria, consultoria e elaboração de materiais. A Kênia possui um certificado Proficiency de língua inglesa e um outro certificado de ensino de inglês para falantes de outras línguas, o famoso CELTA. Atualmente, Kênia é especialista em educação bilíngue no grupo SEB e professora convidada no curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue da Faculdade de Letras da UFMG. E onde ela leciona a introdução a metodologias de aprendizagem ativa e práticas de educação bilíngue para a sala de aula na primeira infância. É muita informação, vocês podem ver que é uma pessoa que se dedica a estudar as coisas relacionadas às nossas práticas, então espero que todos tenham um encontro bastante agradável aqui com a Kênia, de manhã foi bem legal, e passo para você, Kênia, a palavra, fique à vontade, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, boa tarde para todos, né? Estou muito feliz, assim, de estar com vocês aqui. De manhã foi super bacana, tenho certeza que agora não vai ser diferente. Fiquei muito impressionada com o engajamento dos professores, né? O Flávio estava dizendo que já é de prática, que vocês se engajam muito mesmo, e pelo número de pessoas que a gente tem aqui agora, eu já estou impressionada novamente. Eu estou muito feliz de poder falar para vocês, né, com esse convite para falar com os professores da Rede Pública de Contagem, apesar de não ser natural de Contagem, né, não sou natural de Contagem só porque quando eu nasci não havia uma maternidade aqui ainda na cidade de Contagem, né, foi o que fez com que eu fosse nascida e registrada em BH, tá? Mas eu passei grande parte da minha vida aqui, eu fiz parte da minha trajetória de ensino na rede básica, na rede pública de Contagem, e resido em Contagem atualmente, né? Então, para mim, é super significativo participar desse momento com vocês. Como o Flávio bem apontou, eu gosto muito, né, assim, de tudo que o Flávio falou, eu acho que é mais importante que vocês saibam que eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, de livros, de filmes, de revistas em quadrinhos, de pessoas, especialmente, e que eu sou sempre muito aberta para o compartilhamento, eu gosto de compartilhar, gosto de trocar, e eu espero que, exatamente como a gente fez pela manhã, que essas trocas que a gente vai fazer à tarde, que elas sejam tão ricas e significativas para vocês como foram para os professores da parte da manhã, e que a gente saia daqui sentindo que a gente ficou um pouco mais preenchido, tá? Eu dividi o tema, né, porque é um tema que tem muito para se dizer a respeito, tem muito para a gente discutir a respeito, eu dividi esse tema em 4 momentos. Só um minutinho que eu quero deixar o chat aqui onde eu consiga ver as conversas subindo, tá bem? Só um minuto, pronto, tá aqui no lugar certo. Então, a gente vai passar por esses 4 momentos. O primeiro deles é uma apresentação bem breve da visão antropológica dos feriados e celebrações, tá? Ou que essas festas e celebrações elas podem nos oferecer em termos de insumo sobre a sociedade. Depois a gente vai falar um pouco sobre o calendário, né? A gente vai olhar para o nosso calendário, olhar para o que a gente celebra enquanto a pessoa, na sociedade em que a gente vive, e o que a gente se propõe a trazer como celebração para os alunos nas nossas salas de aula. Depois disso, a gente vai passar para essa análise aí do potencial dos feriados no tocante a uma ampliação do entendimento de cultura e do conceito de multiculturalismo. E, para fechar, eu vou fazer algumas considerações, assim, algumas ideias de melhores práticas para a realização do trabalho com feriados e comemorações nas salas de aula de inglês.
Então, vamos começar, né? Eu decidi começar a minha fala com essa provocação, We Are What We Celebrate, que é o título de uma coletânea de ensaios antropológicos sobre feriados e ritos que são comumente encontrados no calendário e no imaginário dos norte-americanos. Então, esse livro ele foi escrito para falar um pouco sobre o estabelecimento desses feriados, como se deu o estabelecimento desses feriados, quem inventou esse feriado, de onde que ele surgiu, por que as coisas acontecem como elas acontecem, e por que eu trouxe especialmente como base um livro sobre os feriados americanos. Porque nós, enquanto professores de inglês, a gente se vê aí com esse desafio de trazer um pouco da cultura de um outro país para dentro da nossa sala de aula, e a gente regularmente traz esses feriados, que são geralmente os feriados do calendário americano, para ver se a gente consegue aí conectar essa ponta, né, trazer um pouquinho da cultura do país para a sala de aula, mesmo sabendo que alguns dos feriados eles não estão limitados ao território americano, né, especialmente o território norte-americano, eles são, sim, amplamente observados em outros países de língua inglesa. E por que é que eu estou iniciando essa discussão de uma perspectiva antropológica? Porque a antropologia é uma conversa sobre o que faz a gente humano, no tempo, no espaço e no território em que a gente vive, sabe? Então, assim, muito além do estudo sobre o que antigamente as pessoas chamavam de povos primitivos, a antropologia hoje ela é o estudo de todos os povos. Sempre foi o estudo de todos os povos, é que antigamente os antropólogos eles iam visitar comunidades menores, sociedades menores, porque a nossa era muito complexa para ser observada, todos os aspectos serem analisados ao mesmo tempo. Uma outra razão pela qual a gente vai falar dessa perspectiva antropológica é porque a antropologia ela vai sempre convidar a gente a compreender as coisas a partir dessa complexidade que elas possuem, né? Eu acho que vale dizer que o reducionismo de questões complexas para conseguir uma resposta rápida, uma resposta fácil, é o que, no fim das contas, acaba por criar e encorajar aí a propagação de tantos estereótipos que a gente vê no nosso meio. Então, a antropologia, ela vai nos fazer esse convite a olhar para uma prática sociocultural, como, por exemplo, a observância de um feriado, e fazer algumas perguntas. Então, a gente pode se perguntar que tipo de sociedade torna essa prática possível, ou que tipo de sociedade torna essa prática necessária, né? Por que eu celebro um determinado feriado? Né? Por que é possível fazer isso? Por que é necessário fazer isso? O que essa prática significa? Será que o significado que essa prática possui hoje, ele sempre foi o mesmo? Ele mudou ao longo da nossa história? O que esse feriado significa para mim, enquanto indivíduo, nessa sociedade? E esse significado, ele pode mudar de pessoa para pessoa e de sociedade para sociedade? Então, quando a gente pensa, estuda as práticas socioculturais e os praticantes dessas práticas pelas lentes da antropologia, a gente, de certa maneira, fortalece a nossa habilidade de fazer uma análise mais crítica do nosso contexto, a gente melhora a nossa competência intercultural e, certamente, a nossa capacidade de empatia. Então, tendo em base isso, né, eu preparei para o nosso encontro algumas perguntas para reflexão. Eu criei um Padlet, eu vou compartilhar aqui o link do Padlet, vocês podem fazer as anotações por lá. Vocês podem fazer todas as anotações sugeridas num pedacinho de papel aí no canto que vocês tiverem por perto, vocês podem deixar aqui no chat. Eu estou com o chat olhando aqui de lado, eu consigo visualizar se vocês compartilharem, se vocês fizerem perguntas. Vou, na medida do possível, address these questions and comments, né? Mas a gente faz isso. A ideia do Padlet é que a gente pode centralizar todas essas ideias, todos os pensamentos que vocês tiverem ao longo desse nosso tempo juntos lá, e depois a gente pode transformar isso num repositório que pode ser compartilhado por todos. Eu vou compartilhar os slides com vocês também através do Padlet, também vou passar para o Flávio, que vai compartilhar depois com vocês, tanto o link do Padlet, quanto o link da apresentação, os slides da apresentação, então fiquem sossegados quanto a isso. Espero que todo mundo tenha tido um almoço super bom e reforçado, exceto Sueli, coitadinha, que ainda não tinha almoçado, né, Sueli?
mas espero que vocês estejam prontos aí para essa jornada que a gente começa agora, pensando feriados e celebrações e como a gente comemora essas coisas na nossa sociedade. Então, em termos de provocação, né, eu chamei o nosso diário de reflexão, como os antropólogos e os sociólogos, né, os cientistas sociais geralmente o fazem, eles chamam de diário de campo, e eu gosto sempre de me referir a esses diários como diário de campo e afetos. Então, o nosso é um diário de campo e afetos. Eu começo com essas perguntas aqui para direcionar o olhar de vocês. São perguntas sobre vocês indivíduos, ainda não sobre a sala de aula. Então, nossa primeira entry seria para a gente tratar dessas perguntas, né? Que feriados você pessoalmente celebra na sua vida particular, tá? Como você celebra esse feriado? E, na verdade, eu coloquei no plural, mas eu queria que vocês focassem em um, para a gente fazer essa análise de um, e depois vocês vão continuar pensando sobre outros. Vocês acham que a forma que vocês celebram esse feriado, ela é diferente da forma que outras pessoas celebram esse feriado? E o que você acha que a forma que você escolhe de celebrar diz sobre você? Então, tem aqui, além do, perdão, QR Code, eu tenho o link aqui do Padlet, caso vocês queiram colocar o comentário no Padlet. Se quiserem também jogar aqui na janelinha do chat, podem ficar à vontade, tá bem? Eu vou dar para vocês um minutinho para fazer isso. Raquel está dizendo Easter, Christmas e Mother's Day são relativamente importantes na vida pessoal dela. Vamos ver se alguém vai celebrar alguma coisa assim, bem unusual. Juscelia não comemora. Não, na verdade, isso vai se tornando natural. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Edson diz que comemora em sua vida pessoal o Halloween. Então, provavelmente vai a alguma festa. A Ana também está dizendo Halloween. Legal, legal. May the 4th be with you. Mencionei mais cedo o dia do Orgulho Nerd também, né? Labor Day, Women's Day, Easter, Christmas, Thanksgiving. Estão surgindo alguns unusual, mas a gente começa a ver um padrão de repetição, né? Easter, Christmas, Thanksgiving, Carnival. Muito bom, keep on coming. E vão aí fazendo essa reflexão interna, se vocês acham que vocês celebram isso de uma forma diferente. Se a gente for pensar pelo aspecto aí do carnaval, já começam umas diferenças, né? O meu carnaval é de passo total, de fazer compra um dia antes do carnaval e ficar em casa fechada, sem colocar o pé no portão, pelo resto dos dias do carnaval. Com certeza, muitas pessoas aqui vão brincar o carnaval, em BH, ou nas próprias ruas aqui de Contagem, né? New Year, Christmas and New Year. Então, a gente tem esses feriados se repetindo bastante, Christmas and New Year. Agora, estou vendo que eles continuam vindo. Agora eu vou pedir para vocês pensarem sobre aqueles que vocês celebram com os alunos em sala de aula. O que vocês escolhem incluir no calendário de celebrações da aula de inglês. Tá? Então, aqui as perguntas já mudam um pouquinho. Então, quais são os feriados que estão incluídos no calendário da sua sala de aula ou da sua escola? O que motiva a escolha desses feriados para você conversar com os alunos a respeito deles ou para comemorar com seus alunos? Por exemplo, vocês têm uma liberdade para escolher ou é a escola que dita quais serão as comemorações ao longo do ano? Esse calendário que é decidido, que você tem hoje, por exemplo, o calendário de comemorações de 2024, ele é o mesmo de 2023, ou ele sempre foi o mesmo, ou novas datas foram acrescentadas a esse calendário? Então, começo a ver, St. Patrick's para a sala de aula, Mother's Day, Easter, Halloween, Thanksgiving and Christmas, 4th of July for Historical Immersion. Uma pessoa falando aqui, uma das nossas grandes verdades do dia de hoje, né? É o Flávio. There's a bunch of taboos and issues regarding celebrations. É a mais pura verdade, né?
Thanksgiving, Halloween e St. Patrick, eles costumam ser os grandes favoritos, ó, já que ele trouxe o Valentine's Day, que também é bastante mencionado. Tá? Então, fiquem à vontade, continuem trazendo, eu vou trazendo as reflexões, tá? E a gente vai discutindo o que vocês estão trazendo aqui. Então, perdão. Então, de acordo lá, né, com We Are What We Celebrate, o livro escrito pelo Etzioni Bloom, eles dizem o seguinte sobre os feriados, né? Quando os feriados se deterioram, o mesmo acontece com a ordem moral e social. Os feriados servem para socializar os membros de uma sociedade, bem como para reafirmar os seus compromissos com os valores, e, como tal, os feriados servem para sustentar a integração da sociedade. Ou seja, os feriados estão aí para tornar a gente mais íntegro, mais reto, mais participativo, para que a gente seja capaz de viver melhor em sociedade, a gente não saia por aí enlouquecendo e de estresse, xingando os outros ou batendo nos outros. Então, tecnicamente, os feriados, eles existem nos nossos calendários para que a gente seja bom, né? Para que a gente consiga viver bem em sociedade. Essa característica de integração social, ela não vem aqui, ela não inicia em 2004 com esse livro, tá? Ela já é uma característica antiga, essa ideia da integração social, ela foi proposta por um outro sociólogo que é muito famoso. Todos nós que frequentamos aí qualquer faculdade de humanas e tivemos aula de sociologia, já falamos sobre ele, já vimos o nome dele em algum lugar, foi o Durkheim. Claro que Durkheim ele não analisou a nossa sociedade cheia de suas complexidades, ele analisou uma sociedade bem pequenininha, mas é assim mesmo que a gente faz, né? O sociólogo ele faz assim. Como ele não consegue olhar para todos os aspectos de uma sociedade, quando ela é muito grande, ele vai estudar uma sociedade menor, e daí ele faz essas comparações. Então, os sociólogos eles dividem os feriados em dois tipos principais. Então, o primeiro tipo são os feriados de renovação de compromisso. São essas observâncias que vão incentivar os indivíduos ou as comunidades a renovar seus compromissos com valores que são importantes para a sociedade, para as pessoas, para as famílias, crenças que são importantes para determinadas famílias e comunidades, ou então aí outros objetivos específicos que elas possuem em comum. Aqui no slide vocês estão vendo o exemplo Páscoa, Quaresma, Ramadã e o Diwali, que é o Festival das Luzes dos hindus, mas, apesar de eu ter trazido esses feriados de cunho religioso, vale lembrar que a gente tem outras celebrações que vão nos remeter aos nossos valores, né, que vão tentar nos reconectar sempre aos nossos valores, como, por exemplo, o Dia da Independência, que por muitos anos tentou nos reconectar à ideia de patriotismo e pátria, no país também em que a gente vive. Talvez a gente não tenha essa conexão estabelecida de uma forma tão sólida quanto, por exemplo, a gente vê o que acontece nos Estados Unidos com o Independence Day, mas a gente tem o nosso dia. Em épocas distintas, a gente já teve Independence Day Parades, né, nas ruas. Hoje eu nem sei mais em que status está isso, eu não sei ainda se acontece, mas enfim. Nós temos o Dia da Mulher, que vai estabelecer aí uma reconexão com os valores femininos, com o feminismo, com o papel da mulher na sociedade, com a importância da mulher na sociedade. Temos o Dia da Terra, que vai aí tentar trazer para a gente, sempre nos trazer a lembrança de que a gente precisa cuidar do nosso planeta, porque ele é só um, né? Se a gente pretende continuar vivendo por aqui ainda por muitos anos, criar filhos, netos e outras gerações a seguir, a gente precisa cuidar desse planeta, e assim por diante. Um segundo tipo de feriado é esse feriado que é conhecido como feriado de controle ou gerenciamento de tensão, tá? São os feriados que nos ajudam a descansar das nossas obrigações profissionais e cívicas. Estes feriados seriam aqueles que vão deixar a gente mais bem disposto, menos estressado, mais propenso a trabalhar e viver bem em sociedade. São aqueles pelos quais a gente anseia
terrivelmente, né? O carnaval, para todas as pessoas que anseiam, nossa, vou ficar vários dias em casa, vou descansar para caramba, ou então eu vou aproveitar para poder fazer uma farra, fazer uma grande festa. Então, aqui eu trouxe como exemplos, alguns exemplos que são muito conhecidos nossos, né? O carnaval, o Dia do Trabalho, a Semana Santa. A gente já tem uma aí logo virando a esquina, que é o Corpus Christi, né? Apesar da observância religiosa, eu acredito que hoje muitas pessoas esperam pelo Corpus Christi mais pela chance de dar uma pausa na rotina. Então, um feriado ele pode sim funcionar nesses dois sentidos, mas aí, de acordo com os nossos dois sociólogos, dos quais a gente está falando, eles vão dizer o seguinte, que na maioria das sociedades conhecidas, os feriados vão mais ou menos servir ou a um lado ou a um outro. Ou eles vão servir para reconexão com os nossos valores e crenças, ou eles vão realmente servir para a gente descansar de tudo que a gente é obrigado a aguentar na vida, tá? Então, pensando aí nesses feriados, né, vocês viram aí que a gente tem vários feriados que remetem à reconexão com nossos valores. E também dentro daqueles que a gente traz para a sala de aula. E é sempre por isso que a gente precisa olhar para o nosso calendário com um olhar bem mais crítico. Leonardo disse uma coisa aqui, deixa eu só pausar para ver o que ele está falando. O dia 15 de setembro poderá ser feriado em toda Minas Gerais. Nossa Senhora da Piedade. Estão analisando esse projeto. Pois é, e como a gente vai tomar esse feriado? Né? Um feriado católico supostamente deveria nos reconectar com os nossos valores e crenças, né? Mas eu fico pensando quem é, né, dentro de nós aqui, nós temos agora 90 pessoas, quem usa o feriado de Nossa Senhora da Piedade para a reconexão com suas crenças. Eu acredito que muitos de nós, talvez, usem esse feriado mais para um descanso, né, que seria esse feriado para o alívio de uma tensão. Não sabia, Leonardo, obrigado por trazer essa informação. Bom, quando o Etzioni e o Bloom, eles falam meio sobre as funções dessa função da socialização, reafirmação e compromisso que os valores, com os valores que os feriados e os ritos eles têm para a integração de uma sociedade, eles também trazem à tona uma coisa muito importante, que é a gente compreender que para que uma teoria de feriados que exista seja aplicável à sociedade complexa, tão complexa quanto a nossa, que a gente precisa abandonar o pressuposto de que o feriado ele é necessariamente unificador da sociedade e começar a entender que sociedade está sendo unificada por aquele feriado. Por quê? Porque a gente já está num momento, quando esses feriados nasceram, né, as sociedades já eram complexas, mas eram menores do que a nossa sociedade hoje. Talvez, assim, um conflito no passado da sociedade estivesse mais relacionado a quem pratica uma religião, quem pratica uma outra religião. Hoje a gente já tem muitas questões que dividem a sociedade, outras além da religião, é claro. Então, quando a gente pensa no feriado como uma ferramenta de unificação da sociedade, a gente precisa pensar assim, mas que sociedade, que parcela da sociedade esse feriado está tentando juntar, tá? Então, o que a gente precisa começar a se perguntar, quais valores são esses que eu estou reafirmando quando eu comemoro um determinado feriado? Por que esses valores devem ser reafirmados? Por que é tão importante que esses valores em si sejam reafirmados? A socialização que esse feriado propõe, ela é para todos ou ela é somente para uma parcela da população? E quando eu estou comemorando esse feriado na minha sala de aula com os meus alunos, será que eu estou colocando ali, estou incluindo todas as raças, todos os gêneros, todas as religiões nessa festa? Ou essa é uma festa somente para alguns convidados? Então, a gente precisa voltar lá naquelas questões iniciais da prática antropológica, sobre as práticas socioculturais, e se perguntar assim, por que esse feriado que eu estou trazendo para o meu calendário na escola, por que ele existe? A gente começa a se perguntar assim, por que a gente celebra o Dia dos Povos Indígenas? Por que a gente celebra o Dia do Orgulho LGBTQ e APN+? Que tipo de sociedade torna essa observância possível ou necessária? O que esse feriado significa? Sempre foi assim? Por que eu tenho que celebrar? Por que eu preciso ter um dia para lembrar das pessoas que estão ali agrupadas enquanto minorias? Por que eu tenho esse um dia? O que isso diz da sociedade na qual eu vivo?
Será que essa sociedade é uma sociedade para todos, todos os dias? Talvez não seja, né? E o que esse feriado significa para mim? Quem é esse outro para o qual esse feriado foi criado? Eu não celebro, mas que importância isso tem para a pessoa que celebra, para a pessoa que pertence àquela minoria? São algumas das coisas para as quais a gente deveria olhar e nem sempre olha, né? Então, quando ele diz que a gente precisa pensar sobre que entidades sociais, quem é que se beneficia do feriado de comemoração no nosso calendário, é justamente pensar isso, né? Qual que é a origem histórica desse feriado que eu estou celebrando com os meus alunos na sala de aula? Que seja, vamos colocar aqui os comuns que a gente celebra do calendário americano, especialmente, o Valentine's Day, o Thanksgiving Day. Que tradições culturais são associadas a esse feriado, né? E será que essas tradições elas permanecem as mesmas desde quando esse feriado começou a ser observado? Porque, nossa, você vai olhar a própria história de como a gente celebra o Natal, e ela já foi tão diferente, né? O Natal ele foi muito mais parecido com o Carnaval do que a gente imagina. Foi só depois em meados do fim do século XIX, que as crianças começaram a ser consideradas aí para a celebração do Natal, por exemplo. Então, quando a gente vai analisar essas origens históricas e dentro da cultura dos povos, quem é que celebrava, por que isso era celebrado, quem podia, quem não podia participar daquela comemoração, a gente vê muitas coisas, né, que foram ou mantidas ou perdidas ao longo do tempo, mas coisas sobre as quais a gente deveria falar e não fala. Um impacto com relação à família, né, a nossa pessoalidade, como a gente se beneficia, né, quem se beneficia desses feriados, no Thanksgiving Day, é ótimo, né, é ótimo comer uma comida bem gostosa, feita por quem? A gente está comemorando, enquanto eu estou sendo, a gente vê às vezes aí esse tipo de prática acontecendo, né? Eu estou sentado esperando a comida chegar, quem faz a comida nesse feriado? Será que sempre foi assim? Dentro do que a gente pode prever em impacto comunitário e social? Que atividades de caridade, se existem algumas, elas estão associadas com esse feriado que a gente comemora? Quem são as empresas que se beneficiam quando a gente celebra um feriado X ou Y, né? Que benefícios espirituais ou religiosos as pessoas obtêm desse feriado? E por que a gente fala tanto sobre um feriado religioso, ou vários, na verdade, porque quando a gente começa a olhar para o nosso calendário, a gente vê vários, a gente traz vários feriados religiosos para o nosso calendário, mas a gente está trazendo os feriados de uma religião. E como ficam as pessoas que não são praticantes daquela religião? Então, e outra coisa, como é que a mídia retrata esse feriado? Eu achei curioso, assim, o Carnaval de Belo Horizonte, o último Carnaval de Belo Horizonte, a quantidade de vídeos da mídia tentando dizer assim para as pessoas, vem para Belo Horizonte é seguro, o Carnaval é divertido. Será? Que visão é essa? Quem que colocou essa visão ali na mídia? Quem está colocando essa opinião na mídia? Então, quando a gente pensa, e por que isso está sendo colocado dessa maneira? Será que realmente é tão seguro que não teve nenhum problema? Porque os problemas foram escondidos e o que foi mostrado foi a facilidade de se brincar o carnaval em Belo Horizonte. Então, continuando, né, como vocês provavelmente já devem ter percebido, para a gente realizar um trabalho muito significativo com o feriado de celebração, a gente precisa fazer uma série de perguntas e refletir bastante, né, coisa que a gente não faz tanto quanto deveria, nem no nosso íntimo, nem enquanto sociedade, nem enquanto comunidade escolar, tá? E se a gente não se faz essas perguntas, aí a gente precisa se fazer umas outras. Porque se eu não estou me perguntando por que eu estou fazendo esse feriado, será que eu estou considerando as origens culturais e religiosas, as origens étnicas dos nossos alunos? Será que se eu não estou fazendo essas perguntas, eu estou comemorando datas que podem ser desconfortáveis para algumas pessoas, né? Um tipo de desconforto que beira eu vou ficar em casa porque hoje a aula vai ser sobre isso. Então, será que eu estou causando esse tipo de desconforto nas pessoas? Será que se eu não estou fazendo aquelas perguntas importantes, eu estou considerando o valor educacional do feriado? Estou considerando quanto essa celebração que eu estou trazendo para a sala de aula vai contribuir
para a compreensão dos meus alunos sobre outras culturas e outras tradições. E uma das coisas que eu acho assim fundamentais, será que eu realmente sei o suficiente sobre aquele feriado, incluindo ali quais são o significado dos seus símbolos, as implicações culturais e religiosas daquele feriado? Porque se eu não sei, eu falo do ponto de vista do superficial, é na superficialidade que fica a discussão, e é na superficialidade que se criam os estereótipos. Então, a gente precisa saber um pouco mais sobre aquilo que a gente traz, para a gente ser capaz de comemorar o feriado de forma respeitosa e correta, tá? Eu estou achando vocês muito calados, fiquem à vontade para falar, escrevendo, eu estou vendo várias coisas aqui, estou vendo aqui, ó, o Leonardo falando sobre o feriado do legislativo, do dia 15 de setembro, lá, estou de olho aqui no chat, tá? Então, como eu disse para vocês que traria essas perguntas, nós temos aqui muitas perguntas que precisamos ter em mente, e a gente vai avançar aqui para pensar os níveis de integração multicultural em conexão com celebrações e feriados que a gente comemora em sala de aula. Quando a gente fala sobre multiculturalismo, basicamente a gente está falando sobre a importância de reconhecer e valorizar a diversidade de cultura, a diversidade de crença, diversidade de valores e de práticas culturais, né, que são realizadas por determinados povos dentro de uma sociedade. Falar sobre multiculturalismo acaba se tornando muito mais importante, muito mais urgente, porque, como eu falava mais cedo, a nossa sociedade ela começa a ser composta por pessoas muito diversas, muito diferentes de nós. E quando a gente foca nas diferenças, a gente passa a não enxergar o que a gente tem de similar, né? Não se reconhecer no outro é muito ruim. Porque o estranhamento, às vezes, ele causa uma coisa ruim, causa um espanto ruim nos outros, né? Causa eu não conheço aquilo, eu não quero conhecer. Aquilo é muito diferente do que eu vivo. E a gente precisa estar fazendo o caminho contrário, a gente precisa começar a olhar para o outro, mais com os olhos de curiosidade, mais com os olhos de empatia, de buscar o que o outro tem de similar que se conecta comigo. Mas não sou eu somente falando sobre multiculturalismo, né? Eu acho que eu trouxe aqui esse trechinho do Moreira e da Kandal, que são grandes especialistas em multiculturalismo, falam sobre multiculturalismo especialmente no nosso cenário. Então, o que eu trouxe aqui é isso, né? O debate multicultural na América Latina nos coloca diante da nossa própria formação histórica, da pergunta sobre como nos construímos socioculturalmente, o que negamos e silenciamos, o que afirmamos e valorizamos e integramos na cultura hegemonicamente. Então, a gente precisa olhar para o nosso calendário e pensar assim, de quais feriados eu não estou falando? Quando a gente traz os feriados de outros países para o nosso calendário, para celebrar com os nossos alunos em sala de aula, o que eu estou deixando de fora? Por que eu estou deixando de fora? De quais feriados eu gosto de falar, quais feriados eu não gosto de falar, por que é que isso acontece? Por que é tão difícil falar sobre alguns feriados? Então, mais perguntas. E eu não gosto desses textões em slide, mas isso é a BNCC, eu trouxe essa parte do texto inicial do componente de língua inglesa, que eu acho, assim, muito bacana para a gente pensar. Então, ela traz isso aqui, né, sobre o tratamento que a gente precisa dar à língua inglesa na escola. O tratamento dado ao componente língua inglesa na BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês. E, nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca. Nessa proposta, a língua inglesa não é mais aquela do estrangeiro, oriundo de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de uma variante da língua inglesa. Então, a gente precisa parar de focar naqueles aspectos que são, por exemplo, o accent, quem está fazendo qual accent, se este accent é britânico ou americano, e a gente vai tratar essa língua aí como um grande veículo de comunicação, como um veículo de expressão. Nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos
que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais. Mais ainda, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um determinado território, e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas, legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos locais. Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, que é uma das esferas do multiculturalismo, isto é, para o reconhecimento e o respeito às diferenças e para a compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e analisar o mundo, os outros e a si mesmo. Olha as perguntas provocativas para caramba aqui do José. Deixa eu só ler o que o Leonardo falou antes do José. O Leonardo disse aqui no chat, ó. O novo feriado, dia 20 de novembro, Zumbi dos Palmares. Já tive o desprazer de ouvir de colegas que será um dia dos macumbeiros. Nossa, que fala triste, Leonardo. É realmente um desprazer ouvir uma coisa como essa. Triste e lamentável ouvir coisas assim. O povo confunde as coisas, demoniza uma raça juntamente com religiões de matriz africana. Totalmente, assim, uma falta de conhecimento, né, e de respeito à religião do outro. São tantos os feriados religiosos que a gente tem no nosso calendário, e ninguém pensa sobre essa ideia, né, de que, por que a gente não inclui outras religiões? Porque essas religiões, elas estão entre nós. Jocelyn fez essa pergunta ótima aqui, ó. Será que ainda vale a pena comemorar os feriados da língua inglesa? Olha, passamos por pouco ainda do que eu trouxe aqui para vocês, eu vou trazer umas outras reflexões com relação a isso, mas eu já adorei essa pergunta. Será que vale a pena comemorar? Por quê, né? Por que a gente ainda comemora? Por que a gente comemora desse jeito? Por que a gente comemora sem saber, inclusive, se esses feriados são comemorados por todas as pessoas dessa mesma maneira? O Michael disse aqui, ó, Kênia, eu percebo em mim e em pessoas ao redor que houve um desencantamento em relação à celebração de feriados, especialmente, especialmente os de renovação, se considerarmos quando passamos por eles na infância e na idade adulta. Percebo uma comercialização da maioria desses feriados e, dessa maneira, um desestímulo à sua celebração. Esses autores que você cita, eles dizem algo sobre esse fenômeno, que trago de forma empírica e de uma percepção pessoal? Com certeza. Os feriados, eles sempre vão se modificar à medida, de acordo com o que acontece à nossa volta, né? Tem um capítulo muito interessante nesse livro, por exemplo, onde esses autores eles vão falar sobre as diversas transformações sofridas pelo Natal, pela própria celebração do Natal. Ou pelo fato de que, por exemplo, quando a gente pensa em Christmas carolers, né, pensa ali naquelas pessoas cantando, como aquilo, na origem da festa, tinha um outro significado que era mais relacionado com algazarra do que com estamos aqui para celebrar o Natal, vamos cantar uma música para você aí, para você ficar se sentindo bem e feliz. Esses autores, né, e assim, dentro da sociologia, outros autores também, o que eles falam sobre isso, Michael, é que isso é uma grande perda para a sociedade, que é a perda da função de reconexão com o valor, né, ela mostra um pouco do nosso desespero enquanto sociedade, da nossa perda de direcionamento enquanto sociedade, porque se a gente não se conecta ao valor, é porque a gente não vê mais valor. A gente começa a parar de ver o valor naquilo. Então, para a ideia de sociedade, para a vida em sociedade, isso é muito negativo, porque o que fazia com que as pessoas agissem minimamente como seres que aquela compreensão que a gente tem de que você tem um respeito pelo outro, um respeito mínimo pelo outro, estava relacionado ao fato de que você tinha sempre ali, como se fosse, como o próprio professor o faz, né, aquele lembrete, olha, lembra dos nossos combinados? Lembra dos nossos combinados? Então, o feriado, ele é essa lembrança do combinado, a lembrança das alianças, dos nossos, olha, lembra que a gente falou que não pode fazer isso? Lembra que isso aqui é importante para a gente viver bem com o nosso colega? Então, o que eles chamam isso, né, de morte mesmo,
da celebração pública, da celebração comunitária. E a gente há de convir, né, eu não tive a chance de falar sobre isso de manhã, porque ninguém tocou nesse assunto, mas eu achei que foi muito importante aqui a sua fala, viu, Michael? A gente há de convir que a gente perdeu muito em termos de conexão social, de reconexão, de socialização, especialmente depois da pandemia, né, gente? A gente passou por praticamente 2 anos em que a gente precisou comemorar sozinho. No primeiro ano de pandemia, eu passei meu aniversário sozinho, meu marido estava no hospital com Covid. Então, eu tive que comemorar meu aniversário sozinho, porque eu não podia sair de casa para comemorar com outras pessoas. Então, olha, o nosso aniversário, ele é um feriado aí de socialização, para a gente socializar, trazer para perto da gente as pessoas, celebrar a nossa vida, celebrar o que a gente conquistou. Então, a pandemia, ela cortou muito disso, né? Ela impediu que a gente socializasse de maneira mais plena, né, como a gente está acostumado a fazer, e aí a gente vai percebendo que a deteriorização dessas práticas de celebração, especialmente na comunidade. Vou te falar aqui no bairro, por exemplo. Nossa, era de praxe a realização da festa junina com uma quermesse na frente da igreja, não importava que religião você praticasse, as pessoas iam para a festa junina, socializavam, você conversava com outras pessoas, tinha uma outra festa em um outro ponto do bairro. Hoje não se escuta muito mais falar sobre isso. E o fato dessas festas não acontecerem de forma comunitária vai deteriorando ainda mais a prática. Por quê? Porque a gente não socializa, às vezes porque a gente está com medo de algumas violências que podem acontecer com a gente na rua, aí essas violências realmente vão nos impedindo de socializar. Entende a virada, né? Como o ciclo começa a ficar vicioso? Eu não socializo, eu vou ficando mais egoísta, eu vou ficando mais voltado para mim mesmo, mais centrado no que é importante para mim, e me importando cada vez menos com o outro. Então, o que você trouxe é muito interessante para a gente pensar, né? E, obviamente, o que você também trouxe aí em termos de comercialização. Isso também é explicado aí dentro da história dos feriados, como é que eles começaram, de repente, a ser mais e mais apontados para as individualidades e para essa coisa de comercialização mesmo. A gente tem feriados que foram criados somente pelo comércio, e a gente tem, dentro desse material, isso é muito discutido, e a gente também tem uma história com os feriados que não eram necessariamente muitos os feriados que a gente comemora hoje. Vou dar aqui o exemplo de 2, né, o próprio Natal e o Thanksgiving Day, que originalmente não eram feriados para as crianças, não estavam voltados para as crianças. Quem comemorava esses 2 feriados eram os adultos. E, de repente, acontece uma infantilização do feriado. Por que motivo, né? Existem os motivos por trás disso. É muito interessante a gente pensar nessas transformações dos feriados que vão acontecendo ao longo aí da nossa história enquanto sociedade, por diversas gatilhos, né, dentro aí da nossa história, que vão mudar para sempre a forma como a gente celebra, a forma como a gente brinca alguns desses feriados, e que a gente não se pergunta a respeito. A gente simplesmente começa a comemorar. Tá falando hoje mais cedo com um amigo. Por que tem famílias que fazem um amigo oculto no Natal? Por que existe o amigo oculto? Por que existe a troca de presentes? Porque a gente na escola faz a cantata de Natal. Não sei se na rede pública vocês também fazem cantata de Natal. A gente vê isso muito dentro de escola particular. Mas, então, são algumas coisas a mais para a gente pensar. Leonardo trouxe aqui, nosso Halloween é demonizado. Na escola onde eu trabalhei, a diretora e a supervisora pedagógica eram evangélicas, não deixavam comemorar o Halloween, por conta das suas origens obscuras, mas a gente tem outros feriados com origem um pouco obscura. E eu não sei por que por esses tudo bem, né? A própria história do Thanksgiving, o José está trazendo aqui exatamente de como ele é comemorado. A Ana Pompom também está falando aqui sobre o fato de que algumas religiões são contrárias ao Halloween, mas não somente as pessoas que praticam aí as religiões evangélicas, né? Então, a gente tem muitas coisas com relação a isso. Paula está dizendo aqui,
as pessoas mais introspectivas sem vontade de se reunir com outras pessoas depois da pandemia. Ana está dizendo que cansou de discutir. Exatamente, ele trouxe uma frase ótima, né? A gente não pode falar os evangélicos enxergam. E você me remeteu a uma história que eu contei mais cedo, que eu acho que é importante a gente contar aqui também. Um dos livros com os quais eu trabalho, uma vez eu recebi um comentário de uma pessoa que falou assim, olha, eu fui apresentar esse livro numa escola, e esse livro trazia uma unidade sobre a família, ele trazia uma spread que tinha uma família muçulmana. Então, era ali que era apresentado o vocabulário para as crianças, father, mother, grandma, children. E daí, a pessoa que viu o livro, olhou para o livro e falou assim, esse livro traz informações erradas, porque as pessoas que se vestem dessa forma não são monogâmicas. E daí, essa pessoa trouxe para mim falou assim, e aí, como que eu vou lidar com isso? Como a gente lida com isso? E é difícil a gente lidar com isso, porque uma pessoa que diz as pessoas que se vestem dessa forma não são monogâmicas, ela não está disposta a conversar, e a gente só consegue conversar com quem quer conversar com a gente, com quem está aberto para uma conversa, com quem se coloca numa posição de aprender alguma coisa que não sabe. Então, quando as pessoas acham que elas já sabem tudo, é muito difícil a gente ter um diálogo com elas, e a gente aprender com elas, né? Porque dizer... as pessoas que se vestem assim, eu estou falando de quais pessoas? Estou falando de todas as pessoas, estou falando dos jovens, das crianças, dos adultos, que se vestem assim. Que se vestem assim como? Que se vestem assim em quais países? Que se vestem dessa forma durante o dia, durante as celebrações. Então, existem muitas nuances em algumas frases que às vezes são colocadas, que a gente escuta, que não são colocadas, que precisam ser, né, elas têm muitas camadas que precisam ser desfeitas para que a gente consiga trazer um pouco de luz ao discurso das pessoas, né? Então, estas pessoas que se vestem assim não são monogâmicas. É um total, é você dizer assim, é você desconsiderar o que aquele povo, né, não nomear o povo, né, não é como se o povo não existisse, não nomear o povo não é como se não existisse, mas é uma desconsideração pelo povo, pela cultura, pela religião. A gente para de entender, a gente não precisa, né, como a gente age como se a gente não precisasse entender por que as pessoas agem daquela forma. Eu não estou nem falando sobre aceitar, porque não é sobre aceitação, né, porque as pessoas podem viver dentro das crenças delas e a gente dentro das nossas. É simplesmente a gente saber que a gente não deve impor nem o meu, nem o do outro deve ser imposto, né, cada um tem um espaço. O multiculturalismo é sobre essa conversa e esse entendimento, né, de que o outro precisa ser capaz de viver a verdade dele e eu ser capaz de viver a minha verdade. Deixa eu ver o que mais vocês estão trazendo aqui. Desistir de celebrar o Halloween na escola. Outra pessoa dizendo, comemorar celebrações religiosas de culturas diversas, precisa ser transcendente no respeito com o outro. Nossa sociedade ainda tem poucas pessoas capazes de compreender isso, é verdade, concordo totalmente, Soraya. Gente, eu estou só com um touchpad aqui, é tão difícil passar. Aparecida, percebo que a escola perdeu seu papel na construção social em relação às celebrações festivas. Formação necessária também para a direção das escolas, né, deveriam estar ouvindo isso, com certeza. Dia das Bruxas, por exemplo, a que mais causa questionamento, com certeza. Já questionei até onde vai a laicidade da escola, porque celebrar festas tradicionais como a Páscoa, a festa junina, Carnaval, Natal, mas não pode comemorar o Halloween, a cultura, os costumes e a religiosidade negra, é de realmente se perguntar. Então, tem muitos comentários muito interessantes aqui, que vocês estão fazendo direto aqui, como eu combinei de manhã, depois eu vou pedir ao Flávio o transcript dessa reunião, para eu pegar todos esses comentários, para a gente colocar no Padlet, para depois a gente ter essas opiniões todas ali, né, registradas, e a gente continuar essa conversa. Então, eu vou seguindo aqui, mas ainda tem umas coisas para a gente olhar, mas a gente vai permanecer com essa conversa, tá? Então,
ali, como a gente vê na BNCC, né, nós não só podemos, como devemos usar a língua inglesa para acessar feriados de outras culturas. Alguém trouxe isso daqui, e isso é muito interessante, essa possibilidade de trazer feriados de outras culturas. Especialmente a título de comparação do que é uma prática sociocultural dentro do nosso país, da nossa realidade, e como isso é praticado em uma outra cultura, em uma outra realidade, com pessoas diferentes, de idades diferentes. Eu trouxe aqui só algumas para a gente considerar, né, que são só, assim, algumas curiosidades. Sempre lembrando aí que a gente precisa pensar naqueles critérios que eu falei mais cedo, né? Especialmente, talvez, em 2 perguntas. Esse feriado que eu estou celebrando com os meus alunos na sala de aula, eu estou pensando no valor educacional desse feriado, no quanto essa celebração vai contribuir para a compreensão dos meus alunos sobre uma cultura diferente. Eu tenho uma compreensão profunda sobre esse feriado, sobre esse ritual. Eu estou incluindo ali todos os significados desse feriado, de alguma forma, ou pelo menos alguns que sejam, assim, tidos como mais importantes, para evitar a propagação de estereótipos. Então, eu trouxe esses aqui só para vocês verem que a gente tem possibilidades. Quando a gente fala sobre o carnaval, a gente tem vários carnavais. Então, se a gente fala do nosso, a gente fala do Mardi Gras, por que não trazer outros carnavais, como o Carnaval de Notting Hill, o Carnaval de Veneza, o Carnaval lá da cidade de Mombasa, no Quênia, fazer, assim, uma grande sopa com isso, né? Começar a olhar para esses carnavais e pensar o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente, quais são as origens desse carnaval ou daquele outro. Quando a gente pensa no carnaval, né, o carnaval aí tido como um dos feriados na categoria de gerenciamento de estresse, né, de emoções fortes que a gente passa ao longo do ano. Quando a gente pensa nisso, será que ele é brincado da mesma forma em lugares diferentes? Quais são as consequências disso para essas sociedades? Como as pessoas enxergam? Será que lá no Quênia, lá em Veneza, lá no Mardi Gras, a gente também encontra pessoas que, como aqui no Brasil, usam o carnaval para descansar, enquanto outras usam o carnaval para ter essa sensação de de-stressing, mais conectada ao fato de brincar na rua, pular, cantar, gritar, tomar uma cervejinha. Então, como será que isso acontece nesses outros lugares? Clarear isso para os alunos, né? Eles saberem que o feriado é celebrado em datas diferentes, em meses diferentes, por motivos diferentes, mas de formas similares, também com algumas coisas que podem ser consideradas aí como diferenças, é muito rico para a gente compreender essas outras culturas. Trouxe aqui para aqueles que celebram o Valentine's Day. Olha como é curioso a gente pensar no Valentine's Day e no Dia dos Namorados, no Brasil, em meses diferentes, ambos feriados que remetem à igreja, que remetem a santos, né, estão associados a santos. E aí eu trago também em março, o White Day, que foi iniciado no Japão, e ele é um feriado relacionado aí com o Valentine's Day, de certa forma, mas ele foi um feriado criado pelo comércio, né? Ele foi criado para que as pessoas, especialmente os homens, tivessem em março a chance de presentear suas esposas, suas namoradas, por tudo aquilo que eles receberam de amor, carinho e presentes no mês de fevereiro, no Valentine's Day. Olha que coisa, né? Que coisa, assim, curiosa, tá? Aí a gente tem aqui outros feriados super bacanas, que são, por exemplo, feriados que a gente poderia trazer mais para a sala de aula, como, por exemplo, o World Environment Day, que já começa a surgir nas nossas salas de aula, o International Day of the Girl, o International Day of World Indigenous Peoples. Ao invés de a gente falar só sobre os nossos povos indígenas, a gente ampliar isso para os povos indígenas outros povos indígenas que ainda existem em torno do mundo, tá? Então, quando a gente está falando sobre esses feriados, né, e sobre, assim, essas possibilidades que contemplam o trabalho dentro da sala de aula com os feriados, a gente vai falar, então, um pouco sobre o nível de integração. A Luciana perguntou sobre a abordagem pedagógica quanto ao uso das artes comemorativas, ela mais ou menos já está rolando. Talvez a gente comece um aprofundamento aqui agora, Luciana, que é o seguinte: quando a gente trabalha com o feriado, só por trabalhar, só trouxe o feriado, aqui vai ter uma coisa que eu vou trazer para os meninos colorirem, isso em termos de contribuição cultural é muito pouco.
é muito raso, né? Fica muito marginal se isso é tudo que eu faço enquanto proposta curricular na minha sala de aula com os meus alunos. Esses níveis de integração que eu vou mostrar para vocês aqui, que foram propostos pelo Banks, eles vão nos ajudar a refletir sobre maneiras de potencializar esse trabalho com feriado dentro da nossa sala de aula. Então, do ponto de vista aí do multiculturalismo, o feriado, quando ele é trabalhado dessa forma bem isolada, ele já é considerado um elemento muito discreto de cultura, tá? E isso é compreensível, porque a forma como a gente geralmente traz isso para a sala de aula, com pouca descoberta, quando você pensa que às vezes o que a gente faz para celebrar um feriado é trazer a história do feriado, daí a gente faz um craft, ou a gente faz uma cooking class e pronto, acabou, é isso. Isso não leva o aluno muito além do que você propõe para ele. Você propôs que ele colora, ele vai colorir. Você propôs que ele faça uma cooking class, é o que ele vai fazer. Então, isso não leva o aluno muito além. Tá? O que poderia levar um aluno um pouquinho além? Né? Trazer essa capacidade de pensar sobre o que aquele feriado representa. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o Thanksgiving Day, uma coisa que geralmente, uma ocorrência que geralmente vai acontecer na sala de aula é a gente vai falar sobre os pratos típicos daquele feriado, porque a gente vê ali um potencial de trabalhar com vocabulário. Mas a gente também viu na BNCC que não é esse que tem que ser o nosso foco, né? O inglês, a ideia de trazer o inglês como língua franca não é para a gente ficar ensinando vocabulário que o aluno nem vai usar, porque ele, né, que ele não vai mesmo usar, ele vai usar só para cumprir ali uma tarefa que você tenha trazido para ele. Então, a gente deveria estar usando a nossa aula para ampliar essa visão de mundo, essa visão de cultura, essa visão do outro, de nós mesmos. Então, se a gente pega ali, ó, vamos falar sobre o Thanksgiving Day. Quando a gente ensina o vocabulário para o aluno, você vai falar o que se come, por exemplo, no Thanksgiving Dinner, né? E aí, o que é que a gente precisa fazer para expandir isso? É ampliar essa discussão. Se eu tenho esse vocabulário, isso daqui eu estou dizendo para você que se come no Thanksgiving, será que esses pratos, eles são os mesmos em todos os países que celebram o feriado? Até dentro do próprio território americano, quando a gente traz o Thanksgiving como uma celebração que é recorrente nos Estados Unidos. Será que todas as famílias americanas, em todos os lugares, em todos os estados americanos, eles comem exatamente a mesma coisa? E eu estou perguntando isso porque outro dia me aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui ao Rio de Janeiro para um evento, e uma pessoa carioca me perguntou assim, eu tenho uma curiosidade muito grande com relação a uma comida típica mineira, e eu acho que você vai poder me responder com muita honestidade. O mineiro, ele come tutu mineira todo dia? Daí eu ri e falei assim, não mesmo, não, pelo menos não é a minha realidade. Alguém aqui come tutu mineira todo dia? Que a gente chamaria, no caso, só de tutu, né? Que eu até acho engraçado falar tutu mineira. Então eu fiquei pensando assim, olha, dentro do nosso próprio país, tem uma pessoa pensando que o mineiro come tutu todo dia. Sabe? Então, olha que coisa curiosa. Eu falei para ele, olha, na minha casa a gente só come tutu no Natal. Se a gente não tiver enjoado no Natal, talvez a gente coma no Ano Novo. Sabe? Então é esse tipo de coisa. Então, a gente, olhando para essa refeição do Thanksgiving, né? Exatamente, tá vendo? Ó, baiano come acarajé todo dia? Eu não tenho a menor ideia. Eu acredito que não, né? Eu não sei. Mas eu precisaria perguntar, né? Então, olha só. Então, quando eu vou pensar aí no Thanksgiving, se eu estou pensando nessa perspectiva, eu acabei de ensinar para o meu aluno que os americanos fazem essa ceia, que tem isso, aquilo e aquilo outro, e o que comem as pessoas que são vegetarianas? Como o vegetariano celebra o Thanksgiving ou ele não celebra o Thanksgiving? Sabe? E essa comida toda, essa fartura maravilhosa que a gente vê na mesa de Thanksgiving, será que ela também aparece na mesa das camadas sociais menos privilegiadas? Será que isso acontece? O que as pessoas que têm menos privilégio que não conseguem? Porque, gente, dentro da nossa própria realidade, não é todo mundo que vai comprar peru no Natal, ave Chester para o Natal. Até não só pelo fato de que o negócio vai ficando cada dia mais caro, mas também pelo fato de uma preferência alimentar. Às vezes a pessoa prefere comer outra coisa, um churrasco. Né? Então, a gente tem que parar de limitar a imaginação, o imaginário dos nossos alunos, né? Tirar deles a oportunidade de se perguntar, de questionar algumas práticas, especialmente as que estão aí conectadas a celebrações, tá?
Essas eram as minhas perguntas. Então, eu venho com essa fala, que é da Chimamanda Adichie, né, que eu acho super importante a gente pensar. A gente precisa tirar essas camadas do que é celebrado na nossa sala de aula, tirar essas camadas. Por quê? Para não cair nesse desafio aqui, que é o perigo de contar histórias únicas. Então, a Chimamanda, ela diz o seguinte: eu sempre senti que é impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar, daquela pessoa. A consequência da história única é esta: ela rouba a dignidade das pessoas, torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade, o comum, enfatiza como somos diferentes e não como somos parecidos. E aí é que mora esse perigo, né, da gente trazer o feriado e ser o primeiro a dizer como o feriado acontece. De onde é essa? Que fonte é essa? De onde eu trouxe isso? Quantas vozes são representadas no texto que eu trouxe para poder falar sobre aquele feriado? Dentro de um segundo nível, que seria o nível aí, estou falando de um feriado celebrado na sala de aula, um feriado celebrado hoje na nossa vida. Hoje na nossa vida a gente tem, nesse nível de integração multicultural, um feriado comum, que já está se tornando comum por aqui, que é o rolê, né? Aquele feriado hindu cheio de cores, né? Então, a gente vê isso sendo celebrado aqui. Claro que na escola a gente não faria, mas às vezes a gente pode trazer isso enquanto tópico, porque você está numa unidade sobre as cores, por exemplo. Então, além das cores, o que é importante a gente perceber? Qual o sentido de celebrar esse festival aqui? Por que acontece, ele aqui em Contagem mesmo já aconteceu em umas 2 ou 3 ocasiões que eu me lembre, uma festa similar a essa festa das cores, né? Pensar qual que é o significado disso para o povo hindu, como isso é celebrado originalmente, por que isso vai sendo mutado e trabalhado no meu contexto com um sentido completamente diferente, né? Por que é importante esse feriado para essas comunidades e qual que é a extensão da importância desse feriado para mim? Um outro exemplo, então, aqui vindo para um novo nível, que é esse de abordagem transformativa, né? A abordagem transformativa, ela está em a gente trazer para a nossa sala de aula, quando eu estou falando sobre um feriado, uma perspectiva profunda, tão profunda, que proporciona ao meu aluno a oportunidade de se colocar no lugar daquela outra pessoa e pensar do ponto de vista dela, sobre a perspectiva dela. Então, uma coisa que a gente poderia estar fazendo, mas que a gente não faz, né, a gente traz muito para a nossa sala de aula, quando a gente vai falar sobre os povos indígenas, no Dia dos Povos Indígenas, a gente vai sempre trazer alguns aspectos da cultura, a gente vai trazer contribuições para a nossa alimentação, coisas que os povos indígenas contribuíram para a nossa alimentação, provavelmente hábitos que eles possuem que nós herdamos, mas aí a gente começa a falar sobre os povos indígenas como se eles fossem uma coisa do passado, quando na verdade eles estão ali do nosso lado, quando na verdade a gente tem uma pessoa indígena ocupando agora uma cadeira na Academia de Letras, né? Então, assim, Academia Brasileira de Letras. Então, por que é que a gente trata isso só assim, sabe? Só superficialmente, passou o olho, a gente só se lembra dos povos indígenas, do Dia dos Povos Indígenas, quando, na verdade, isso é um assunto que podia estar permeado em várias das discussões que a gente orienta dentro da sala de aula. E, finalmente, uma das coisas que eu mais gosto sobre essa ideia, né, desse trabalho, do enriquecimento desse trabalho com feriados que a gente faz, é a possibilidade, num quarto nível de integração de conteúdo multicultural, é a gente pensar que, nesse movimento de que eu olho para um feriado, eu entendo como ele é realizado, eu experimento esse feriado, eu tento imaginar como as pessoas daquela cultura celebram aquele feriado, daí eu olho para o meu contexto e o lugar que esse feriado tem no meu contexto, e daí eu vou, então, tentar resolver dentro do meu contexto algumas questões que são relacionadas a ele. Isso talvez a gente se aproxime disso, talvez, quando a gente está trabalhando atualmente com questões relacionadas, por exemplo, ao Dia da Terra, ao Dia Mundial da Água,
Mas vocês percebem que esse é um trabalho, né, gente, que ele não pode beirar, ele não pode ser um trabalho em que eu trago uma folha de xerox para o meu aluno dizendo Feliz Dia da Água, e o aluno colore ali, ou ele só vai fazer um trabalho de... Ele colore aquilo, ele pensa sobre de quantas maneiras a gente pode defender o planeta, e pronto. No dia seguinte, aquilo não acontece, a defesa do planeta não acontece. Eu tenho um amigo que ele fala muito sobre isso, da perspectiva de pai, ele também é professor, e outro dia ele estava me contando esse fato, de que o filho estava trabalhando com um projeto na escola, sobre o impacto do lixo no mundo, era alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que era o impacto da quantidade de lixo que a gente produz. E aí ele estava falando assim, ele estava lá, a gente foi até a escola, a gente viu a apresentação de um projeto, a gente viu a apresentação de outros projetos muito interessantes relacionados ao meio ambiente, mas aí, Kenny, eu chego em casa, ele é a pessoa que mais produz lixo. E aí ele falou a mesma coisa sobre um outro projeto onde ele estava falando ali sobre fome, né, sobre o fato de que a gente está perdendo aí essa riqueza alimentar no planeta, porque a gente está ficando sem lugares para plantar comidas diversas. Então ele falou assim, falamos sobre a fome, sobre o impacto de tudo isso que está acontecendo em sala de aula, mas chega em casa, meu filho é quem deixa a comida no prato. Então, é por isso que a gente precisa olhar, né, a gente vai falar aqui agora, eu vou mostrar alguns exemplos que são exemplos da minha prática, e outros exemplos interessantes que eu vi na internet outro dia, dessa dificuldade que a gente tem, quando a gente mantém o trabalho muito superficial, em transformar, em traduzir em ação, traduzir em conhecimento, traduzir em prática social aquilo que eu estou falando, né, e daí eu faço aquele craft, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia da Água, Feliz Dia dos Povos Indígenas, Feliz não sei o quê, que depois vai ser colado no caderno, provavelmente, ou não, se for, depende do que é, mas que depois vai ser jogado fora e aquilo não se traduz em atitude, né? E a gente, às vezes, como a gente falava mais cedo aí dos feriados de reconexão com valores, a gente está precisando de um pouquinho mais de atitude. Então, aqui dentro de melhores práticas, sugestões de melhores práticas, eu vou trazer umas ideias, como eu disse, são algumas iniciativas que eu já utilizei em sala de aula, algumas outras coisas que eu vi nas redes sociais. Tenho certeza que vocês também têm muitas coisas legais para compartilhar, então não deixem de compartilhar aqui no chat, que depois eu vou transferir para o Padlet, ou lá no Padlet, se vocês preferirem. Eu vou mostrar algumas que não são, de forma alguma, coisas que vocês têm que tentar exatamente como eu vou falar na semana que vem, mas que são coisas que vão, espero, disparar ideias, né, porque eu acho que é uma ideia mais sobre isso, né, você pode olhar para uma coisa e falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas sabe que também seria legal fazer desse jeito? E aí você começa a ter insumo para a criação das suas próprias ideias. A minha pergunta aqui é sempre crucial sobre, então, boas práticas, né? O que define para mim uma boa prática? Por que eu estou falando aqui sobre o vamos colorir o Feliz Dia da Água, não considerando o Feliz Dia da Água, eu não estou considerando o Feliz Dia da Água numa folha de papel ou ofício ali, como uma boa prática no trabalho com feriados. Porque eu não vejo de que forma isso se traduz em conhecimento, habilidade e atitude aplicável fora da sala de aula. De que formas isso vai contribuir para a criação de um cidadão melhor. Então, quando eu estou falando sobre práticas, eu estou falando sobre isso. No caso dessas melhores práticas com relação aos feriados, eu estou falando sobre essa reconexão que a gente está precisando fazer, que a gente está precisando melhorar. Então, eu estou falando sobre isso. Então, as melhores práticas, a gente vai olhar para elas com esses olhos, tá? Então, eu acho que uma das coisas da qual a gente precisa falar, em todo momento, diante de qualquer oportunidade que você tiver, faça a comparação e o contraste de culturas, de como culturas diferentes celebram aquele mesmo feriado. Porque eu acho que todo mundo, né, nós também precisamos compreender que todos nós somos muito diferentes, não estou nem falando só sobre um outro país, dentro do nosso próprio país há pessoas que celebram os feriados diferentes por questões culturais, por questões religiosas, por questões sociais,
por questões econômicas, né? O que a gente falava sobre a celebração aqui do feriado do Natal. Tem gente que não pode colocar aquela comida na mesa, né? Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa pensar nisso, tá? Aqui, esse é só um lembrete visual desse episódio de Friends, quando o Ross está tentando ensinar sobre o tatu do Hanukkah para o filho, que é uma prática religiosa relacionada com a família, enquanto o Chandler está querendo falar para ele sobre o Papai Noel, porque na concepção dele, todas as crianças precisam conhecer o Papai Noel, né? Que é uma visão que é meio que one-sided, né? Isso é o que eu pratico, eu acho que você precisa conhecer o que eu pratico. E olha como a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a gente traz para o nosso calendário somente feriados de reconexão com crenças religiosas, por exemplo, e a gente traz esses feriados para a sala de aula e a gente celebra aquilo mesmo que dentro daquela sala de aula tem uma aluna que eu sei, que é praticante de uma outra religião, olha que pequena violência eu estou fazendo com aquele aluno, porque eu desconsidero o que ele pode oferecer em termos de discussão, e eu olho só para o que eu acho que ele merece ser ensinado. Então, essa comparação é importante, porque ela traz uma riqueza de perspectivas para qualquer discussão que a gente tenha sobre feriado. Uma segunda coisa que eu gosto muito de fazer na sala de aula é trazer, aqui eu estou com essas imagens do Thanksgiving, não precisava ser necessariamente Thanksgiving, mas é trazer a possibilidade de uma ampliação da discussão a partir do que os alunos têm a dizer sobre aquilo que eles percebem em imagens que eles veem. Por que eu gosto de imagem? Porque a gente tem uma mania, que é a mania de trazer o texto pronto com toda a história, que não é toda a história que a gente traz para a sala de aula, ela já foi resumida, tudo já passou por um filtro, 2 filtros ou 3 filtros. Então, a gente traz aquela história que não é toda a história, e a gente simplesmente entrega aquela história, e aquilo é tido dali para frente como a história. Seria muito legal que a gente pudesse trazer imagens, especialmente imagens de como essas culturas diferentes celebram o mesmo feriado, por exemplo, e que daí, a partir das perguntas que a gente pode fazer para os nossos alunos, que a gente conseguisse direcionar o que você pode olhar, o que você pode me dizer sobre essa vivência, sobre a vivência desse feriado nessa cultura, na outra cultura, na sua cultura. Então, a gente pergunta ao invés de informar. Então, eu gosto desse potencial da imagem, que ele tem de buscar a experiência humana, a experiência de cada um, porque 2 pessoas não leem uma imagem da mesma forma, então a imagem ela tem esse potencial de trazer o que você vê, colocar do lado do que eu vejo, colocar ao lado do que o Léo e a Jaqueline veem, e aí a gente tem, então, uma riqueza de perspectivas, tá? Então, isso é super bacana de se fazer assim com o aluno, porque aqui a gente tem épocas diferentes. Aqui eu tenho coisas diferentes, eu tenho momentos diferentes, quadros que foram pintados em momentos diferentes, e uma imagem de hoje, de uma mesa de Thanksgiving Day. Com certeza vocês têm algum amigo americano, algum amigo em um outro país de língua inglesa que celebra o Thanksgiving e que já deve ter postado alguma foto sobre a mesa. Imagina que bacana você comparar registros que são registros aí histórico-culturais, feitos tanto a partir de pinturas quanto a partir de fotografias, com o que acontece hoje. E aí, qual é a realidade do dia de hoje? Qual é a realidade da pessoa que não traz, porque é vegetariana? Hoje tem tanta gente vegetariana no mundo, né? Isso aqui é só uma perspectiva. Isso daqui é um outro lembrete visual, usando aí uma série que eu amo, gente. Vocês, especialmente se vocês têm aí boas memórias dos anos 80, 90, vocês precisam assistir essa série, que é maravilhosa. Mas, enfim, trouxe porque por conta daquilo que a gente estava falando. A gente está com o microfone aberto. Verifiquem se... Quem é? Professor Lorival. Fechou. Obrigada. Então, olha só, trouxe esse, né, porque diante da celebração do Dia das Mães, eu estive recentemente numa escola, e isso sempre me faz muito pensar sobre a forma como a gente celebra o Dia das Mães, mais uma vez com algumas características sobre o Dia das Mães em mente, com o Dia das Mães sendo não necessariamente um feriado que está totalmente ligado ao religioso, mas um feriado que está relacionado à conexão com o valor que as mães têm na nossa vida, na nossa existência, o valor que há
na mãe como uma pessoa ali central na família, por muitos anos, a mãe como valor central de ser a pessoa que organizava as nossas casas, né? Hoje, essa mãe moderna, que está na rua e trabalha, então, mas a mãe como uma figura, que foi uma figura que sempre foi muito carregada de significado para a família. Então, aí a gente vai lembrar daquela pergunta, né? A pergunta é: as atividades que eu trago para comemorar o Dia das Mães com os meus alunos, de que forma essas atividades propostas, elas traduzem conhecimento, habilidade e atitude do lado de fora da sala de aula. Colocar o meu aluno para colorir um cartãozinho do Dia das Mães, se traduz em respeito à mãe, à figura materna? Essa é uma pergunta que eu me faço, tá? Então, é com essa cabeça que eu estou olhando, e aí por isso que eu vou olhar para umas outras práticas, vou trazer aqui algumas coisas que eu gosto bastante, que eu vi recentemente nas redes sociais. Essa é uma que eu vi nas redes sociais, então eu amei essa iniciativa do Infância Sem Excesso, é uma conta muito bacana, se vocês não seguem, eu super recomendo que vocês sigam, tá? Eles fizeram essa campanha que eles chamaram de Presente Sem Embrulho. Então, esse presente carrega o laço entre quem oferta e quem recebe. Um pouquinho de mim, um pouquinho do outro, amarrados num sentido. O envoltório é o afeto. E o que vem dentro é um instante. É feito de arte, natureza, invenção e brincadeira. Se você fechar o olho e encontrar um encantamento de criança, é disso que estamos falando. Mãe, qual presente sem embrulho você gostaria de ganhar? Olha que coisa maravilhosa para a gente pensar numa reconexão. E eu vi ainda a resposta de uma mãe que me deixou assim muito emocionada. A mãe falava assim: eu queria um dia com meu filho sem celular. Olha a riqueza disso, a riqueza de trazer à tona o fato de que as mães querem se reconectar. Então, às vezes, a gente pensa, né, com a nossa cabeça de mundo moderno, que o que a mãe quer é que o filho cante uma música para ela, que ela vai ficar ali filmando aquela música por 10 minutos, nem chega a 10 minutos, né? Por 2 minutos e meio, depois ela vai postar no Instagram, mostrar para a família inteira que ela está realizada. Mas de que formas cantar aquela música se traduz em respeito diário? Uma outra iniciativa muito bacana que eu vi foi de uma escola bilíngue, a Seeds Bilingual, fez um vídeo maravilhoso, depois vocês conseguem também ver, resgatar isso lá na conta deles, se vocês tiverem interesse. Eles colocaram mãe e filho, olho no olho, os filhos fazendo uma entrevista com as mães, e a entrevista tinha essas perguntas. Como você era antes de ser minha mãe? Você não é mais assim? O que você faz quando não está comigo? Como você espera que eu seja quando crescer? Quem você vai ser quando eu sair de casa? Olha, que coisa linda de conectar, né? A história da mãe com a história do filho, os desejos da mãe para o futuro do filho, né? E a gente está pensando em colorir um cartãozinho de Feliz Dia das Mães. Então, assim, vocês conseguem ver por que eu faço essa crítica ao cartãozinho do Dia da Mãe? Porque ele não se traduz em respeito à conexão, ao laço mãe e filho. E uma outra coisa, isso aqui é uma coisa bem simples também de se fazer, que também se traduz em presença. Porque, às vezes, tanto a mãe quanto o filho, o que eles estão precisando é de presença. A mãe quer a presença, o filho quer a presença, essa presença, se ela pode ser dividida, né? Se eu tenho pequenas migalhas de presença ao longo do dia ou ao longo da semana, é muito mais importante do que trazer a mãe um dia, tiro a mãe do trabalho, coloco ela ali na escola para poder assistir o filho cantando uma música. Então, essa aqui é uma ideia super simples, baseada na ideia da Caixa da Felicidade. A Caixa da Felicidade, o que ela se propõe, a prática original, que vem da psicologia positiva, você faz uma lista de 30 coisas que você gosta muito de fazer, que te deixam muito feliz, você coloca isso numa caixinha, e daí, ao longo de 30 dias, você tira. Então, essa é uma versão dessa caixa, onde você faz, o filho pode fazer, a mãe pode fazer, e aí são coisas que você gosta de fazer com o seu filho, ou para o filho, coisas que você gosta de fazer, que te deixam feliz de fazer junto com a sua mãe. Eles podem fazer a caixinha, aqui tem uma caixinha até inclusive feita de origami, eles jogam aquilo tudo ali, e daí dentro de uma determinação entre mãe e filho, ou entre família e filho, eles vão tirar dali, seja uma vez por dia, seja uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês,
a frequência que eles tiverem para isso, eles vão tirar uma daquelas coisas e vão fazer aquilo juntos. Né? Então, estou trazendo um momento de conexão baseado numa coisa que é realmente significativa para aquela família e que não é uma coisa que eu impulso como coisas que você tem que fazer com a sua mãe. Não tem nada a ver com isso, né? Isso pode ser totalmente personalizado. Então, esses são 3 que eu trouxe para falar para vocês sobre o Dia das Mães, que para mim foram, assim, lindos de pensar. Agora a gente vem aí com o tão demonizado Halloween. Eu trouxe aqui uma ressignificação, uma proposta de ressignificação do Halloween. Só um minuto, porque eu perdi o chat. Nem sei o que vocês estão falando aqui. Pronto. Trouxe aqui uma proposta de ressignificação do Halloween, baseado no que o Halloween, né, numa proposta de pensar o que o Halloween já foi, o que ele é hoje e o que ele vai se tornar no futuro. E essa proposta do que ele pode se tornar no futuro, ela está muito relacionada com as práticas que a gente realiza, que hoje são realizadas no Halloween, tá? Então, 2 dessas práticas que eu fico pensando assim, eu gosto muito de pensar, eu estou fazendo design de futuros, né? Sempre fui uma pessoa muito conectada com a ideia de futuro, então eu estou sempre pensando em cenários de futuro. Então, trazer para os meninos uma proposta de um Halloween ser ressignificado, a começar por um Halloween sem chocolate, porque a gente lentamente pode caminhar para isso. Não porque o chocolate está fadado ao desaparecimento, porque as reservas de cacau do mundo estão muito baixas, mas por conta do fato de porque existe pouco cacau no mundo nesse momento, o chocolate está ficando cada vez mais caro. Né? O chocolate está virando uma coisa muito cara, mesmo o chocolate mais simples. Como seria um Halloween sem chocolate? Sabe? Melhor ainda, né? Pensando em outras coisas que a gente precisa, com as quais a gente precisa ocupar nossa mente, e um Halloween sem açúcar, ou uma Páscoa sem chocolate, uma Páscoa sem açúcar, porque hoje as pessoas às vezes associam tanto a Páscoa ao coelho da Páscoa, ao ovo da Páscoa, que a gente esquece que a própria menção ao fato do ovo de Páscoa, ela foi trazida por uma questão de comércio, né? Originalmente a gente não tinha essa associação com a Páscoa. E outras coisas que a gente pode pensar em cenários, né? Hoje o Halloween trata muito de trick or treat. E se a gente tirasse o trick da equação? E se eu dissesse algo que fosse, por exemplo, treat and aid? Ao invés de te pregar uma peça, eu faço por você uma coisa da qual você necessita, né? Eu te ofereço a mão com um trabalho que você precisa em casa, ou eu faço para você uma generosidade ao invés de um trick. Né? Então, trazer essa proposta de ressignificação do feriado, eu coloquei a imagem também como um lembrete visual, para a gente pensar um feriado, por exemplo, hoje a gente tem ali essa prática, né? Em muitas escolas a gente faz, que celebram Halloween, eles costumam fazer aquele baile de Halloween, onde os meninos vêm fantasiados de coisas diversas. E se todas as fantasias precisassem ser sustentáveis? E se isso fosse um constraint? Porque no futuro pode ser que isso seja um constraint. Eu só consiga realizar uma festa se eu produzir minha própria fantasia. Daí a gente ativa outras capacidades dos alunos que estão não necessariamente relacionadas aí só ao aspecto cultural, mas à imaginação criativa, a própria solução de problemas, que podem ser questões que a gente vai tratar a partir de um cenário imaginário, de um futuro imaginário, tá? Olha que legal, Jaqueline, contando justamente aqui, ó. Em uma escola que trabalhei há alguns anos, comentaram comigo que uma professora de inglês fez uma ocasião um Halloween solidário, uma arrecadação de cestas de alimentos que posteriormente foram doados. Olha que ideia super legal de ressignificação de um feriado tão difícil de lidar na escola. Outro, né, que poderia ser, a gente tem ali a prática do trick or treat. Os alunos, eles vão pedir o doce, né? Por que eles não são as crianças que trazem? Não necessariamente o doce, mas aqui estou achando super interessante a ideia do trazer um alimento, né? Trocar o doce, que é uma coisa só, é o prazer do momento, por uma coisa que sustenta e alimenta. Sabe? Então, tem muitas coisas que a gente consegue fazer para ressignificar feriados. Eu já estou terminando, estou nos últimos slides, então aguentem firme, são os últimos 2 ou 3 slides, prometo. Falando aqui sobre o Dia dos Povos Originários, o Dia dos Povos Indígenas.
ressignificar a nossa prática desse feriado como algo, como eu falei, de ficar resgatando o que nós herdamos dos povos indígenas, seja em termos de cultura, da forma como a gente se alimenta, do nosso vocabulário. Eu soube por uma amiga, né, que fez uma visita, estava fazendo uma visita a uma escola que trouxe alguns membros de uma comunidade indígena para poder fazer uma apresentação artística na escola. E foi, assim, uma coisa super vergonhosa. Vergonhoso por quê? Porque a escola não preparou a comunidade escolar para isso. Então, o que ocorreu? Você tinha aquelas pessoas mostrando algo que é muito particular da cultura delas, e os alunos ficavam rindo do que estava acontecendo. Então, olha a importância de ressignificar esse trabalho que a gente faz com os povos indígenas, e especialmente de reposicionar os indígenas na sociedade. Por que é que eu tenho que trazer um indígena para a escola para dançar uma música, ou contar para mim sobre o significado do que ele tem, dos grafismos que eles têm no corpo deles? Por que eu não posso trazer um indígena que foi à escola, que foi à faculdade, que vai contar a sua experiência sobre viver dentro de uma sociedade que oportuniza tão poucas coisas para eles, às vezes, né? Então, por que eu estou trazendo só essa visão do indígena do passado e não do indígena que hoje vive e convive com a gente? E, finalmente, esse basicamente são os meus últimos 2 slides, tá? Eu tenho aqui, então, um feriado comum, né, aquele que vai levar a gente aí talvez a uma ação super importante, que é essa de considerar questões que são questões planetárias, questões para que a gente consiga preservar a nossa vida nesse planeta. Mais uma vez, né, a gente costuma passar muito por esses feriados propondo cartazes de conscientização, a gente faz isso muito. E aí eu estou trazendo aqui uma prática, que foi uma proposta, um projeto proposto dentro de um material que eu escrevi para o Senar Minas, que precisava unir sustentabilidade e empreendedorismo. Então, eu trabalhei uma perspectiva de design thinking para a educação, então a gente tinha projetos de design thinking, onde os alunos desenhavam iniciativas, ou eles faziam alguma coisa que poderiam se transformar em coisas diferentes. Então, a pergunta norteadora do projeto era: o que eu posso fazer pelo planeta no meu tempo disponível? Por que a gente trabalhar com o tempo disponível? Porque, às vezes, quando a gente está trabalhando práticas que podem ajudar o planeta, podem ajudar a gente a manter o planeta bem, a gente, às vezes, fala de coisas que não são muito palpáveis para os nossos alunos. Claro que a gente tem ali o fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes é uma coisa, mas usar menos água quando a gente está, por exemplo, watering plants, talvez não seja uma coisa que seu aluno faz. Talvez algumas dessas práticas, o aluno pense assim, mas isso vai dar trabalho, e acaba não realizando. Então, a gente traz o aluno para olhar para si mesmo e pensar: quanto tempo você tem? O que você consegue fazer você tem 1 hora? O que dá para fazer em 1 hora? E aí a gente coloca ali dentro: o que dá para fazer em 1 hora por semana? O que dá para fazer em 1 hora por mês? O que você pode fazer em 1 hora por ano? Porque essas iniciativas já existem, né? Se o que eu tenho é um dia por semana eu posso fazer alguma coisa que vai aí influenciar o futuro do planeta. Olha, uma iniciativa bacana que é a Meatless Monday. 1 vez por dia, eu acho que eu posso ser menos consumista. A gente tem o Buy Nothing Day. 1 hora, eu não posso comprometer um dia inteiro da minha vida com o salvamento do planeta. Mas você tem 1 hora por ano, você pode 1 hora por ano parar tudo que você está fazendo, desligar todos os seus dispositivos e simplesmente existir nesse lugar onde você está, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Você pode ir para o trabalho 1 dia no ano, sem carro, usando transporte coletivo, caminhar para o trabalho, ou nem que seja carpool, né? Você pode deixar o seu carro em casa. E quando a gente fez esse projeto, a proposta é que os meninos pensassem o que eles podiam fazer aí em prol do planeta, e a gente reproduziu uma lista baseada, né, loosely inspired, num livro do Octavio Roth, chamado 2 Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz. Todo mundo deve conhecer esse livro-poema, que é simplesmente maravilhoso. Então, a inspiração foi desse livro. Então, a gente pensou em
2 dúzias de coisinhas à toa que podemos fazer pelo bem do planeta. E daí, quando você tem essa lista, né, essa lista ela é multiuso, você pode transformar essa lista em várias coisas. Você pode transformar essa lista no seu próprio poema, você pode transformar essa lista num livro coletivo, você pode transformar essa lista num panfleto que vai ser entregue aí num evento da escola, que você vai levar os alunos, se eles são um pouco mais velhos, para entregar no trânsito. Essa lista pode virar um pôster que vocês podem produzir para colocar nos estabelecimentos locais. Essa lista pode virar uma exposição de fotografia, se você tiver fotos dos meninos realizando aquelas ações no seu dia a dia. Então, enfim, são só algumas ideias que eu queria mostrar para vocês, assim, algumas ideias de possibilidade. E quero deixar, então, vocês aqui, me despedir de vocês com essa mensagem do Francisco Imbernon, que eu deixei no original, mas que eu vou fazer uma tradução livre, né? Então, aqueles entre nós que falam espanhol, por favor, não verifiquem a minha tradução, mas então, basicamente, é isso. Os professores, seja qual for o seu tipo, devem estar fortemente comprometidos com os valores da justiça social, do respeito pelas diferenças, mas também devem ter um forte profissionalismo que lhes permita ensinar a complexidade. Uma educação a serviço da construção de sociedades mais justas não se limita aos processos institucionais de seleção, avaliação, financiamento e percursos formativos. Uma escola justa não pode ser neutra quanto ao conteúdo cultural que deve transmitir. Então, é isso, não sejamos neutros, vamos pensar nesses feriados que a gente está trazendo para a sala de aula, transformar esse trabalho num trabalho muito mais significativo, porque daí a gente vive com essa consciência de que a gente está, sim, trazendo algo que vai se transformar em atitude e que vai melhorar um pouquinho a nossa participação social. Fica aqui com os meus worksites, né? E também aqui os meus contatos, eu tenho aqui o e-mail e o Instagram, fiquem à vontade para me adicionar, para entrar em contato comigo por e-mail. Como eu disse, vou deixar os slides, mas se depois alguém não conseguir encontrar e quiser pedir, fiquem à vontade. E, no mais, eu agradeço a atenção de todos, a disponibilidade, foi maravilhoso estar com vocês, e a gente vai se ver novamente em breve. Kenny, muito obrigado. Eu acho que pelo entusiasmo das pessoas, tanto aí nas reações quanto no chat, dá para ver que era um assunto que precisava ser tratado. É importante que nós, professores, tenhamos noção dessas questões. Eu te pediria, por favor, para tirar o slide, que eu queria tirar uma foto com o povo. De manhã eu esqueci. Oh, verdade! Nem lembrei de manhã. Então, pessoal, abre aí a sua câmera para a gente fazer uma foto bem bonita e a gente falar para o povo da manhã que a foto da tarde foi melhor que a da manhã. Bem até porque de manhã não teve. Difícil, né, Flávio? Posso não. Né, Jocely? Eu totalmente vou fechar a janela e caio, gente. Me fechei, mas aqui não. Não, mas dá tempo de voltar. Espera aí, que eu não estava preparada para esse momento. Eu não sabia que ia ter foto. Deixa eu colocar também, alterar o meu layout aqui para mostrar todo mundo. Enquanto as pessoas estão se preparando, dando retoque da maquiagem aí. São muitas pessoas, eu não sei se eu vou conseguir colocar todo mundo aqui na tela, provavelmente não, mas eu quero agradecer a presença de todos e todas. Eu acho que foi muito legal ter a Kenny aqui com a gente para tratar desse assunto. Estava até comentando com a Ana Paula Menezes, que esse é um assunto que às vezes a gente nem dá tanta importância, assim, pensando numa formação, mas a gente conhece as coisas, mas a gente não conhece tudo. Então é sempre muito importante a gente ter uma visão de quem é estudioso, estudiosa, no caso aí, né, da área, porque o conhecimento é um tipo de informação que pode mudar a nossa prática. E eu acho que é fundamental a gente ter pessoas capacitadas falando de coisas importantes no nosso dia a dia, que podem cooperar aí, trazer conhecimento para a nossa prática, para a gente até ressignificar, para a gente, como diz, repensar nossas práticas e as coisas que a gente faz na nossa sala, porque na prática, no dia a dia, é muito mais fácil ficar paradinho, observando e só repetindo os padrões, né?
sem fazer uma reflexão e sem olhar para aquilo que pode realmente fazer diferença. Então, eu quero agradecer em nome do grupo de inglês a sua presença, Kênia. Pessoal, a Kênia é de Contagem, tá? É daqui da cidade. Me chamem para o café com pão de queijo, eu vou, hein? Mora a 800 metros da minha casa, eu não sabia. Pertinho. E muito bom ter vocês todos e todas aqui também, porque na prática, pessoal, o ideal seria que a gente fizesse as nossas formações sempre online, sempre presenciais, mas eventualmente a gente não consegue nem espaço, né? Hoje nós tivemos de manhã 76 pessoas, se não me engano, aqui a gente teve um número, chegou a 96 pessoas, e a gente sabe da dificuldade, mas com a liberação para ver de casa, eu acho que deu uma facilitada aí para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade. Eu paro por aqui e em 3 minutos eu desligo a live. Então vocês têm momento aí para se manifestarem no chat. Você já tirou a foto? Já tirei a foto. Não consegui tirar de todo mundo. Eu nem vi se eu estava bem, meu Deus do céu. Então você tinha que ter avisado, Flávio. Como assim? Vai que eu estava de olho fechado. Eu vi fazendo isso. No 3. Eu não consegui tirar de todo mundo, tá, pessoal? Já naveguei aqui para as outras abas. Ótimo. 1, 2, 3, foi. Mas o sistema aqui, ele não permitiu que eu navegasse de maneira a conseguir tirar de todo mundo. Então, vocês não sabem quem são nas fotos. Só eu sei. Então é isso, se alguém quiser se manifestar, fazer algum comentário aí no chat, relembro para vocês que o sistema registra o momento da sua entrada e o momento da sua saída e calcula lá o tempo que você ficou para que você tenha a certificação e também a comprovação para ser enviado para a sua escola. Então não tem lista de presença, o próprio sistema já faz essa lista de presença para a gente. E é isso, muito obrigado, espero vocês de novo no dia 13/6, esse deve ser presencial, também com a Kênia, o assunto é outro, e só uma coisa que eu queria validar aqui, que eu acho muito importante, é o seguinte, muitos de nós já fazemos coisas tão maravilhosas quanto as que a Kênia trouxe, mas tem muitos de nós que, às vezes, precisa conhecer mais coisas, e é sempre bom saber o que as outras pessoas estão fazendo. Além disso, tem uma outra questão que é muito importante. O nosso engajamento nas atividades de formação é que garante que quando a gente faz pedido para a secretaria, a gente consiga pessoas do nível da Kênia para vir falar com a gente. Então, quanto mais engajado a gente for, mais força a gente tem, tá? Muito obrigado. Quem sabe eu não volto a comemorar, Kênia? Muito obrigada, viu, gente, pela participação de todos. Foi muito bom, assim. Eu vou depois rever todos os comentários ali, porque eu sei que perdi algumas coisas, e aí eu vou transportar tudo isso lá para o Padlet, fazer comentários para vocês, responder. Daí eu compartilho com o Flávio e ele compartilha. Alguém sugeriu de compartilhar num Drive, eu acho que vocês devem ter um Drive compartilhado, daí eu falo para ele, tá bem? Muito obrigada pela presença de todos. Okay.